Glórias a Deus. Vamos lá, queridos. Eu quero entregar o recado de Deus nessa noite. E no domingo passado, Deus me deu a direção de combater um sentimento que tem nos nossos corações, que é a ansiedade. O tempo da demora nas bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós, ativa em nós ansiedade. Real ou mentira, igreja? Isso é verdadeiro ou é mentira? Nós não somos ansiosos? Só eu que sou, né? Vou me deixar sozinho nessa roubada. Somos ansiosos, querido. São sentimentos do coração que normalmente não refletem a verdade, como vimos na semana passada. E aí na quarta-feira, Deus continuou falando aqui nessa casa sobre sentimentos. Então, creio que o Senhor quer tratar nossos corações. Na quarta-feira, falamos sobre o sentimento que leva à depressão, à tristeza profunda, e pode levar os servos de Deus à depressão. E hoje nós vamos tratar outra área dos nossos sentimentos, que é a ira. A ira vai ser mencionada diante de Deus hoje, para que nós possamos vencer esses sentimentos que muitas vezes nos atrapalham. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 4, verso 3. Gênesis 4, 3. Eu vou continuar falando de sentimento, porque tem outras áreas para tratar. Não é só a ansiedade, não é só a tristeza, outras manifestações dos nossos sentimentos, e são verdadeiros embaraços na vida dos cristãos. Existem outros para nós tratarmos, eu vou tratar um por um, segundo a vontade de Deus. Nessa noite é a ira. Gênesis 4, verso 3, quantos já conseguiram achar? Você pensa que essa palavra só atinge quem já é tendenciosamente iracundo, quem tem já uma têmpera forte. Mas eu garanto a você que, independente do seu temperamento, todos nós nos iramos. Todos. Amém, queridos? Todos nós temos acessos de raiva. Todos nós somos tomados por esse sentimento fortíssimo da alma doente. Então vamos falar de maneira geral, mas vamos começar através de uma passagem bíblica que mostra lá no começo da humanidade o primeiro homicídio da terra. Vamos falar então de Caim. O mal da ira de Caim. Quantos estão com os olhos no texto? Caim é o protótipo, né? Caim é o primeiro a manifestar essa ira de maneira destrutiva para a vida do seu irmão Abel e para a vida dele próprio. Eu queria que você levasse em consideração o que nós vamos ver na palavra para tratar os nossos vários estágios de ira. Alguns têm mais, outros têm menos. Então vamos lá, Gênesis 4, 3. Quantos podem ler com o pastor, leiam, tá? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então aquela imagem que você já tem no coração, os dois filhos de Adão trazendo ofertas diante de Deus. Um de animal e Caim trouxe daquilo que plantava. Já foi explicado aqui nessa casa que Deus não rejeitou os legumes de Caim, que Deus só gosta de coisa com sangue, não é isso não, irmão. Deus olha primeiro o coração do ofertante e depois recebe sua oferta. É sempre nessa ordem, não é o contrário. Deus não olha para a oferta e depois para o coração. Ora primeiro para o coração com a intenção e aí ele avalia a oferta. Então se o coração não estiver legal, Deus não recebe. Pode ser a oferta que for, pode ser a quantidade que for. Tudo tem a ver com Deus avaliar primeiro o coração. E aí o texto vai dizer, vamos lá? Vou ler novamente o verso 4 para dar continuidade. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. O que diz o texto aí na continuação, irmãos? Agradou-se o Senhor de Abel, perceba a ordem. Agradou-se da pessoa de Abel, do coração de Abel e de sua oferta. Amém? Está explicado? Deus olha primeiro o coração do indivíduo, depois o que ele vai trazer. E aí o texto diz no verso 5, falando agora de Caim. Ao passo que de Caim, não da oferta dele. De Caim, que mais? E da sua oferta, primeiro o coração de Caim, depois a oferta. Não se agradou. O que Deus não se agradou? Dos legumes de Caim? Não. Deus não se agradou foi de Caim. E por conseguinte, não pôde receber sua oferta. Amém, queridos? Isso é muito importante para você entender que Deus sempre avaliará nosso coração antes da oferta. Muito importante. Já expliquei isso várias vezes aqui nessa casa. Deus não recebe oferta em litígio. Deus não recebe oferta fruto de ilícito penal, de crime, por exemplo. Tem alguns lugares aí que os pastores estão tão necessitados, tadinhos. A situação está tão preta que os milicianos, no lugar onde tem milícia, onde tem bandidagem, oferecem uma ajuda para o pastor e o pastor aceita. Meu irmão. Eles lavam dinheiro do crime levantando parede na igreja. Lavam dinheiro do crime. É dinheiro de drogas, não é? Dinheiro de tráfico. Mas aí chega com uma patoca de dinheiro lá para o pastor, coitado. Está sempre no sufoco. E ele simplesmente pega aquele dinheiro e levanta o santuário com dinheiro de criminalidade. Deus não aceita. Pode vir uma pessoa de fora aí com uma maleta cheia de dólares, milhões de dólares. Se o coração dele é um coração maligno, Deus não aceita. Amém? Por isso nós devemos olhar para as nossas ofertas, antes olhando para o nosso próprio interior. Estiver em litígio, brigou, está com ódio, está com raiva, nem traga nada, porque Deus não vai receber. Amém, povo santo? Deus sempre avalia o coração para depois aceitar a oferta. Então aí, Deus rejeitou a oferta de Caim, da oferta dele não se agradou. Qual é a reação de Caim? O que está escrito aí na continuidade do verso 5? Vamos lá, igreja? Irou-se. Eu acho interessante que um adorador se ire. Não estou nem analisando ele como homem, como ser humano. O ser humano se ira. Mas ele se irou na presença de Deus. Ele se irou na presença de Deus. Se ele veio de boa intenção entregar seus legumes, ele queria adorar. Ele queria exaltar a Deus. Mas assim que foi rejeitado seu coração e seus legumes, ele se encheu de ódio na presença de Deus. Olha como ele de um momento para o outro sai de adorador para um camarada iracundo, irado, totalmente reprovável. Amém? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ele fechou a cara. Verso 6. O interessante é que nessa ocasião, lá no começo da humanidade, Deus se manifestava ao homem diretamente. Deus visitava Adão lá na virada do dia, e agora Deus vai falar com Caim. Eu acho isso de uma sensibilidade de Deus maravilhosa. Amém? É fato que tinham poucos seres humanos na terra, mas Deus deu uma atenção para esse filho rebelde. Não deu uma atenção? Olha o que vai acontecer. Verso 6. Então lhe disse o Senhor. O Senhor vai tratar com Caim. Porque andas irado
E por que descaiu o seu semblante? Verso 7. Eu queria que você entendesse como Deus trata com nossos sentimentos. Verso 7 é o chave. O texto chave. Diz aí, lê por favor. Se procederes bem, o que acontece? Não é certo que serás aceito? Percebam que Deus está dando toda a chance a Caim de acertar o rumo, de ser aprovado, de ser aceito. Deus está dando garantias a ele. É certo que você vai ser. Caim, te rejeitei porque teu coração não estava bom. Mas se você mudar agora, assim que você colocar de novo no altar os seus legumes, eu vou aceitar. Você vai ser aprovado. Veja que a relação do homem com Deus é atrapalhada pelos sentimentos. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele não conhece só nossas atitudes externas. Ele sonda e conhece as intenções do nosso coração. Deus está vendo algo muito mal sendo gerado no coração de Caim. Mas está dando a ele esperança de mudança. É certo que serás aceito. Agora olha o que acontece se ele não tomar a atitude certa. Se todavia, queria que você lesse, esse é o ponto-chave da mensagem. Vamos lá. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E que mais? E o seu desejo será contra ti. Mas o final é a palavra mais importante. Mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar essa intemperança da sua alma, esse sentimento do seu coração, esses pensamentos que surgiram. Sabe o que eu vejo aqui de maneira muito clara, irmãos? Livre-arbítrio. Famoso livre-arbítrio, livre-vontade, livre-escolha. Deus coloca diante dele duas possibilidades. Se você proceder bem, eu te aprovo. Se você proceder mal, o pecado vai te dominar. Se você escolher o mal vai te sucumbir. Vai te fazer perecer. O homem tem sempre a possibilidade de frear o mal antes de consumá-lo. Quantos dizem amém? Isso aqui é uma prova clássica disso. E uma das coisas que eu gosto de salientar também. Deus fala para Caim que ele podia se conter, sendo que Caim não tinha o Santo Espírito de Deus. Que diferença isso faz? Faz muito. Nós estamos numa situação mais difícil, sabe por quê? Conquanto sejamos também humanos, homens, cheios de sentimento no coração, e são muitos sentimentos, semelhantes a Caim às vezes, nós temos uma diferença, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos uma vantagem incrível. Ele não tinha Espírito Santo, ele estava ali, ele e Deus. Mas Deus jogou para o homem a decisão. Você tem como se conter. Não se pode dizer que nossos sentimentos são tão poderosos que nós não podemos contê-los. Amém, povo santo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é fruto de muita meditação. Não estou falando agora só de improviso, não. Um homem sem o Espírito Santo foi desafiado por Deus. Você consegue se conter. Se você se contiver, eu vou te aceitar. Mas a ira foi uma opção. Dar vazão a essa ira. E quando deu vazão, a primeira tragédia da humanidade, primeiro homicídio, na verdade um fraticídio. Um homicídio fraterno, ou seja, entre irmãos. Se hoje há tanta morte no mundo, onde começou? Com um irmão que não dominou seu sentimento. Sentimentos podem ser contidos, amém? Eu queria que você dissesse isso nessa noite, para você fixar no seu coração. Os meus sentimentos podem ser contidos. Pode ou não pode? Pode. Cumpre a você
dominá-lo. É teu dever se conter. Não é dever de Deus. Deixar isso muito claro. Te passa tantas coisas na nossa cabeça. O dever não é de Deus, é do homem. Cumpre a ti dominá-lo. Mas infelizmente sabemos que ele não se dominou. Verso 8. Ninguém pode dizer que Caim foi assassino porque já nasceu assassino. Deus disse que ia aprová-lo. Quantos estão entendendo? Talvez você pensasse que Caim já nasceu raça ruim, e porque era raça ruim não tem jeito. Deus está dizendo para ele que tinha como se conter. Verso 8, igreja. Diz Caim a Abel, agora já é a consumação do mal. O que diz aí o texto? Vamos ao campo. Já está tudo pré-determinado no coração de Caim. Já tem tudo pré-ordenado. Não é aquele crime de impulso. Vocês entendem? Crime de impulso, uma coisa que acontece assim no momento, no calor do momento, é algo premeditado, é doloso. Não é culposo. Deus já viu o plano na mente de Caim, está falando para ele abandonar aquilo, ele não abandonou. Mas Deus viu. Ele já tem tudo traçado. Para onde eu vou levar Abel, como eu vou assassinar Abel, está tudo na mente dele. Ele convida o irmão então para o campo. Verso 8. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro homicídio da história humana. Triste, né? Aí começa toda a tragédia. Verso 9. Deus continua se relacionando com Caim, mesmo depois que ele matou Abel. Verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Você já parou para pensar? Eu acabei de falar que Deus conhece a gente por dentro, que conhece as intenções do nosso coração. Então por que Deus pergunta para Caim onde está Abel, se Deus sabe que Abel já morreu? Por que Deus pergunta o óbvio para Deus? Deus sabe. Para ele, Caim, ver se caía em si e se arrependia do mal feito. Deus está jogando com palavras aqui com Caim para ver se desperta nele algum arrependimento. Mas olha a resposta de Caim, vamos lá? Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, de pronto, né? Não sei. O camarada acabou de matar e deixar o corpo do irmão estirado lá no campo. E a resposta para Deus é uma mentira. Eu não sei. Olha como é que estava o coração de Caim, cheio de confusão, cheio de maldade, de dolo. Não sei. E aí ele vai falar uma palavra muito mal criada para Deus. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha a ousadia de um homem falar para Deus. Eu por acaso sou guardador de Abel? Eu quero saber onde ele está. A palavra do Senhor diz, verso 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Deus provando que sabia o que tinha acontecido. Verso 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos, Deus sabe exatamente como aconteceu, o sangue do teu irmão. Verso 12. Qual é o teor da maldição? Quando lavrares, quando fizeres plantio, o solo, não te dará ele a sua força. E o texto diz, serás fugitivo e errante pela terra. Poderia ter evitado tudo isso se tivesse dominado a si mesmo. Amém, querido Deus? Eu falei que a ira é um sentimento humano que todos nós experimentamos. Tem gente que, por causa da sua própria natureza, já é mais inclinado para a ira, para ficar nervoso. Sabe esses crentes explosivos? Não é? Tem gente que poderia ser classificado assim como pavio curto. É a gíria popular, pavio curto. Eu acredito que alguns irmãos não têm nem pavio, nem curto. Curto é pequenininho, vai queimar um pouquinho.
Alguns nem curto, é direto. É explosão instantânea, combustão instantânea. É verdade que alguns de nós se ira com mais facilidade. É da temperamento da pessoa. E alguns de nós só se ira de vez em quando tem uma ocasião que provoque a ira, a raiva. Alguns se iram por indignação, por exemplo. Você ouve falar de um crime hediondo, você fica indignado. Uma criança é molestada sexualmente, você fica indignado, isso é uma ira. Você vê uma injustiça, qualquer que seja, normalmente levanta dentro de você o sentimento da ira. Mas existem irmãos, como eu falei, que são mais tendenciosos à ira. Tem alguns iracundos aqui na igreja. Tem. Tem gente que tem um temperamento mais propenso a manifestar a ira. E esses irmãos têm que tomar mais cuidado. Amém? Todos nós devemos tomar cuidado, mas esses ainda mais. A ira pode ocorrer por vários motivos. Mas se tiver razão, se der vazão, não acabará bem. Salmo 37, 7. Famoso Salmo 37. Tem um texto aí fantástico, análise das nossas almas. Nós estamos tratando com sentimentos humanos. Salmo 37, 7. O mundo seria muito melhor se Deus tivesse programado o homem com alguns sentimentos básicos. Por exemplo, só amor, alegria. Mas Deus deu uma gama tão grande de sentimentos ao homem, capaz de sentir tantas coisas. Salmo 37, 7. Quantos já acharam? O 7 até o verso 9, igreja. Quem puder ler em voz alta, isso é o conselho da palavra de Deus para quem se ira. Quem vive se irando aí com facilidade. Vamos aceitar o conselho divino, vamos lá? Você que já identificou que você é mais irado que seus irmãos, você principalmente tem que ser tratado pela palavra. Vamos lá? Descansa no Senhor, descansa. E espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. É a nossa revolta, né? Quando vê injustiça, políticos que roubam dinheiro que seria para a saúde, pessoas passam necessidade por causa desse roubo. Na nossa mente passa todo tipo de pensamento mal. Ou não? É só comigo que sou ser humano? Vocês já são incorruptíveis? Já está todo mundo glorificado? Não, né? Fala a verdade, querido. Às vezes a gente pensa o mal das pessoas, de fato. Acontece, né? Você, por exemplo, depender de condução, de ônibus, está atrasado para ir para o serviço, aí você tem que pegar o Diabo Verde, o Caxias. O Diabo Verde parece que treina os motoristas para deixar você na pista. Quando você olhar para o camarada esperando, fazendo sinal, você passa direto. Parece que é esse o treinamento que dão para os motoristas do Diabo Verde. Aí tu está atrasado, depende daquele bendito ônibus. Tu chega no ponto, faz sinal, só falta se colocar na frente dele, não aconselho. Porque o Diabo Verde corre muito. Ele corre muito, da freguesia até Caxias, ele corre muito, irmão. E aí ele simplesmente, o motorista vira o rosto para o lado, está vendo você na calçada, vira o rosto para o lado e segue adiante. O que você pensa nessa hora do motorista? Seu feio. Irmãos, fala a verdade. Tu não pensa uma coisa bem ruim para ele? Seu miserável, né? Não, só eu, tá vendo? É porque vocês já estão glorificados. O único que tem sentimentos aqui autênticos sou eu. Tem gente que vai até pensar no coração, tomara que bata, tomara que seja assaltado. Pensa assim, mesmo que seja rápido. Vai dizer que não sobe pensamentos maus, sobe, poxa. Desse nível mesmo. É assim, queridos.
Se você for assaltado à mão armada por um bandidinho qualquer, levando seu celular, seus pertences, e se ele te der uma coronhada na cabeça, você vai pensar o que dele? Me diga que você não pensa na hora em fazer o mal a essa pessoa. Sabe por que Deus está me trazendo essas mensagens de sentimento? É porque nós somos muito hipócritas conosco mesmo. Fala a verdade. A ira vem, a revolta vem, o ódio vem. É isso mesmo. Amém? Isso é verdade, isso é o sentimento. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa maligna o tempo todo, irmãos. Eu não estou falando que nós somos psicopatas andando aí por fora, não. Eu estou falando que quando você sofre uma afronta, o sentimento que brota não é de misericórdia. O sentimento que brota é de raiva, frustração, ira. Pode passar sim pensamento mal na sua cabeça nessa hora. Acontece que somos de boa índole, somos trabalhados por Deus, temos o Santo Espírito, e logo esse sentimento se esvai. Mas você não pode dizer que não pensa mal. Seria hipocrisia, seria mentira. Deus conhece. Amém, povo santo? Olha o que diz o texto. Para você esperar em Deus e não se irritar por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O mal sempre suscita em nós o mal. Olha o conselho de Deus, verso 8, igreja, lê aí, por favor. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Como é que Deus diz aí para você? Certamente acabará mal. O legal disso aqui é que isso aqui é cantado em Israel. Isso é parte de um salmo. Dentro de um salmo cantado, que deveria ser de adoração para Deus, tem um conselho. Deixa a ira. Isso vai acabar mal. Amém, queridos? Nunca retruque. Eu nunca retruquei a violência sofrida. Já fui assaltado, andei de ônibus muitos anos, antes de andar de carro. Já fui assaltado só eu no ônibus. Já fui assaltado junto com outras pessoas no ônibus, com Bíblia na mão. Nunca revidei o mal com o mal. Nunca desejei o mal dessas pessoas. Não sou melhor do que vocês, não. É importante você entender. Quando a gente revida o mal com o mal, isso acaba mal para nós. Há um relato verdadeiro, não é ilustração, de um diácono que reagiu a um assalto no ônibus, levou 3 tiros e morreu dentro da condução. Provavelmente estava indo para a igreja, mas resolveu resistir o mal com o mal. E ele foi vitimado. Então, querido, não se reage. Dentro da medida do possível, nunca reaja ao mal com o mal. Amém? Isso acaba mal. É um conselho divino. Olha aí o que diz na continuação, verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Deus está falando para você, esse que faz o mal vai colher o mal no futuro. Deus vai trazer juízo. Você mesmo não retruque o mal. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém, querido Deus? É um conselho de Deus. Nunca deixe a sua natureza, esse mal, esse sentimento, fazer você agir na carne, porque vai acabar mal. Historicamente, os cristãos sofrem martírio, mas nunca revidam. Historicamente. Poderia citar para vocês a história do cristianismo em 21 séculos. E eu já falei para vocês do livro dos mártires, né? De John Knox. Esse livro é terrível. Você pode ler a história dos mártires desde o começo da igreja até o século XVI. Não há nenhum registro de revide daqueles que foram maltratados em nome de Jesus, por amor a Jesus.
Simplesmente eram como ovelhas para o matadouro. Não revidavam. Eu sei que isso é meio complexo para a gente, né, irmãos? Não revidar é uma situação difícil. E foi contado quando eu fazia seminário ali no Sampaio, Igreja Nova Jerusalém, pastor Manuel, um homem muito usado por Deus com sinais, com milagres de cura. E ele contou o seguinte para nós naquela ocasião, fazia seminário, de vez em quando ia ao culto. Contou de um homem que era um valentão, batia em 4, 5 homens de uma vez, ele era muito valente, muito forte. E esse homem se converteu a Cristo. Só que ele tinha feito tantas inimizades, que lógico, mesmo ele querendo agora andar correto em Cristo, seus inimigos não querem nem saber se ele virou crente ou não. E aqueles inimigos dele, um grupo de valentes lá, de pessoas amarguradas, encontrou esse homem, agora convertido, e sentaram a mão nele, brigaram com ele, e o mataram. E ele não revidou. Ele preferiu morrer a revidar. É lógico que isso é muito difícil de engolir, né, irmãos? Se ele tinha força antes para vencer 5, por que agora cercado ele se deixa matar, né? É um princípio estranho para nós. A autossobrevivência parece ser o princípio prioritário. Preferiu morrer a revidar. Isso marcou, eu nunca esqueci esse testemunho. É um testemunho, não é uma ilustração. Mas eu acredito, irmãos, que ninguém sai de casa para cometer um crime. Não é a maioria do povo de bem. Mas acontece. Certa vez fiz aqui um trabalho com os homens, né? O último trabalho, se eu não me engano. E catei na internet, o Espírito Santo me incomodou demais a fazer a consagração dos homens falando sobre violência masculina. Você imagina uma reunião de consagração onde o tema é violência dos homens? Foi isso que nós fizemos. Tive que ficar catando na internet vídeos e vendo vídeos na internet de violência no trânsito, que acontece demais, né? Triste. Cada vídeo que eu vi era uma agonia para mim. Estava separando para poder ministrar para os varões aqui da igreja. E eu conheço a maioria de vocês, a maioria é muito manso, de índole tranquila. Mas Deus sabe por que eu tinha que ministrar aquilo. Nem todos têm uma têmpera tão tranquila. E aí lhe mostrei aqueles vídeos de homens que bateram o carro e saíram já na violência, saíram no conflito físico. E a tônica da nossa consagração foi essa. Nós não devemos cair nessa armadilha, não podemos fazer isso. Porque ninguém sai de casa para matar um ou outro. Mas acontece. Principalmente no Brasil. Aconteceu um caso ali em São Paulo, em que um caminhoneiro sofreu um acidente com outro carro de passeio. Então, provavelmente, um pai de família no carro de passeio e um trabalhador, pai de família, tentando ganhar seu ganha-pão num caminhão. Mas na hora que começa, o sangue esquenta, saem 2 homens, pai de família de casa, para ganhar seu sustento, ganhar sua vida. Um saiu com uma barra de ferro, outro saiu com um porrete, que estava no caminhão. E um deles voltou para casa vivo, mas foragido, e o outro voltou para casa morto. O caminhoneiro matou o outro. Autodefesa. Mas eu duvido que aquele caminhoneiro saiu de casa de manhã pensando, hoje vou matar um homem. O momento da ira é um momento muito sério, porque chega a cegar o entendimento. Tem gente que por causa de ira perdeu a vida inteira. Perdeu a sua liberdade, está preso. Um momento de ira. A ira é um sentimento altamente destrutivo. Assim como a depressão, na última mensagem, a ira também é um sentimento extremamente destrutivo. Abra sua Bíblia, por favor, Tiago capítulo 1, verso 19.
Por isso a palavra de Deus orienta: deixa a ira, entrega na mão de Deus, confia, não revida, deixa o homem mau, não se equipara ao homem mau. Tiago 1,19, igreja. A ira tem que ser abortada, né? Caim poderia ter se contido, ele poderia, mas não fez. A maldição depois veio. Quanta gente arrependida na cadeia, irmãos. Vocês sabem que na cadeia tem igreja? Todo mundo sabe isso? Na cadeia tem pastor, na cadeia tem presbítero, tem cantor, na cadeia tem diácono, tem ovelha comum. Ficam na ala separados dos outros bandidos mais perigosos, né? De maior periculosidade. Essa ala da igreja, dentro da cadeia, faz culto. Todo dia. Não tem o que fazer, estão encarcerados anos, talvez. Todo dia tem culto na cadeia. Não é irônico você imaginar que na cadeia tem pastores, diáconos? Sabe por quê, queridos? Porque em algum momento não se contiveram. E aí tem que pagar o preço. Jesus perdoa? Perdoa. A pessoa pode ser isentada diante de Deus? Pode. Mas diante dos homens ela vai pagar. Amém? Na minha juventude, bem para trás, né? Na época que eu era jovem, o Rio de Janeiro era comandado, hoje tem vários tipos de comando do crime, mas na minha época o que mandava mais era o comando vermelho. Escadinha, quantos já ouviram falar de Escadinha? José do Reis ensina, a gente sabia até o nome e sobrenome do cara. Tinha o Gordo, tinha outros lá, Isaías do Borel, a Cúpula, não é? Do Comando Vermelho. Vocês sabiam que todos eles se converteram na cadeia? Converteram. Agora, quem estava aqui fora acreditou que eles se converteram? Não. Assim que eles saíram da cadeia, foram assassinados pelos seus vingadores das famílias, que eles mataram alguém da família. O Gordo, José Carlos Gregório, sabíamos, eles eram famosos, a gente sabia até o nome e sobrenome deles. Assim que saiu, foi metralhado por familiares que não aceitaram que ele se converteu. Aí o Roberto até conheceu ele pessoalmente. Eram famosos, irmãos. Entenda o seguinte, na cela tem uma igreja inteira lá. O Senhor até perdoa. Vão entrar na salvação, vão entrar na vida eterna. Mas aqui, no âmbito humano, os seres humanos não perdoam. Então, melhor não cometer ato nenhum que te leve para lá, né, irmão? Um desatino, uma batida de carro, sem muita consequência. Não faça nada que vai lhe trazer esse peso, essa maldição enorme sobre a sua vida. Amém? Recado de Deus para os que têm tendência a se irar. Tiago 1,19, igreja, vamos lá? Sabeis essas coisas. Eu queria que você lesse, são poucos textos nessa noite, mas são fundamentais para tratar a nossa alma. Vamos lá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A tendência é irar logo. Tem que ser longânimo e tardio para se irar. Verso 20. Por quê, irmãos? Eu queria que você dissesse esse verso 20 em uníssono, toda a igreja. Vamos lá? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você entendeu o que nós destacamos aqui agora? A ira do homem, aquilo que o homem faz tomado do sentimento da ira, não produz
a justiça de Deus. A maioria das vezes o contrário, produz mais injustiça. Como eu disse, o sentimento da ira, ele cega o entendimento. Então ninguém pensa que na hora da raiva está sendo ali um instrumento de Deus, porque não está. Na hora da raiva você está na carne, não no espírito. Manifestação da carne, um dos atributos da carne é ira. Você não está no espírito fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário. Amém, queridos? A obra da carne, querido. Olha o que diz o texto. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É triste. É muito triste como os homens se iram e causam dano às pessoas, às vezes injustamente. Houve uma situação lá em São Paulo também. Podia citar aqui do Rio, mas está me vindo à mente os de São Paulo. Houve um fake news. Sabe, fake news está tão em moda agora. Falar mal do outro. Falar alguma impropriedade. Defamar o outro publicamente na rede social. Alguns anos atrás houve um desse fake news. Uma mulher foi acusada de fazer magia, feitiçaria, magia negra com crianças numa comunidade carente. O povo pegou essa senhora, mãe de família, e espancou até a morte. Espancou a mulher até a morte em público, muita gente filmando, ninguém socorreu ela. Entre aspas, ela era uma mulher maligna, que estava ali para fazer mal às crianças. Trucidaram a mulher à luz do dia. Muitos com socos, com chutes. Chegou ao ponto de um dos algozes pegar a bicicleta e passar por cima dela com a bicicleta. Foi filmado, irmão, só na mídia. Só que aquela mulher que foi assassinada era uma mulher crente. E aquilo tudo era mentira. Ela nunca foi dada a magia negra, nada disso. Um fake news, uma defamação. E aí os homens pensam que estão executando justiça. Não tinha nada de justo naquilo ali. Uma baita de uma injustiça. A ira do homem não produz justiça de Deus. Amém, povo santo? Nunca participe. Se tiver alguém sendo espancado, nunca dê o seu chute. Em linchamento acontece isso, todo mundo quer. Ah, é ladrão, é não sei o que, tu quer bater também, não bata não. Você não sabe, você não é Deus. Não extravase suas frustrações, sua ira nesse momento, porque vai cometer injustiça. Amém, queridos? Se for de fato um bandido, deixa que vai haver justiça de outra forma. Mas você não se meta nisso, em nome de Jesus. Verso 21, igreja, estamos ainda em Tiago 1, verso 21. Recado de Deus para o seu coração. Portanto, o que diz o texto? Despojando-vos. O que é despojar-se, irmãos? Jogar fora. Despojar, jogar fora. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê, irmãos? Para salvar a vossa alma. Ouve o que Deus está falando para você. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai ser acuado por um bandido aí numa esquina dessa. Ouve a palavra de Deus. Acolha com mansidão no coração. Ela vai salvar a tua vida. Quantos entenderam, digo amém. Pastor, nós estávamos tão felizinhos com os louvores do início. Só trouxe uma palavra tão pesada. É salvação da sua vida. Pode salvar a vida de qualquer um de nós aqui. Só em não retrucar. Principalmente os varões que estão no trânsito. Você nunca sabe quem está naquele outro carro, no outro volante. Não é? Pode ser um matador, pode ser alguém furioso.
Não retruque. Em nome de Jesus. Amém? Vai salvar a tua alma se você receber essa palavra com mansidão. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir o conselho e não colocar em prática, você está se enganando. Amém? Deus sabe quem é quem. Deus sonda os corações, como sondou de Caim. Nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos se aquela situação, com aquela pessoa que você está ali se estressando, por que aquela pessoa está daquele jeito? Por que aquela pessoa está gritando com você, ou querendo te agredir? Vai ver um dia mal na vida daquela pessoa, a pessoa nem é caracterizada pela violência. Mas às vezes as pessoas estão no extremo limite. O Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, quem conhece pastor Luciano Subirá? Ele usou uma ilustração interessante, ele falou assim: o meu copo não está cheio até a borda. Mas você não sabe se o copo do outro está cheio até a borda. Você não sabe. Então, na hora de um atrito, de um bate-boca, de uma desavença, não deixa a ira tomar conta. Você não sabe se o outro já está transbordando de ira. Às vezes a tua está até na metade. Amém, querido Deus? Abre, por favor, em Números 35, 11. Só Deus sabe o coração dos homens. Eu quero ilustrar com essa passagem que o único justo que julga com retidão é Deus, que conhece as circunstâncias, atenuantes, agravantes, é Deus. Números 35, 11. Já estamos chegando no finalzinho da mensagem. Hoje nós estamos tratando esse impulso da ira, da raiva no nosso coração. Mas tem outros sentimentos para nós tratarmos. Números 35, 11. Quem já achou, diga amém. Vou ler e depois vou explicar. Vamos ler juntos? Escolhei para vós outros cidade que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o que, irmão? O homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Olha como é que Deus é sábio, irmãos. Se por qualquer coisa nós fôssemos liberados a matar uns aos outros, ia ser uma carnificina todo dia. Não é? Alguém fez uma você achasse que tem a liberdade de tirar a vida do outro. A palavra é muito sábia. Deus conhece as intenções do coração. Às vezes alguém cometeu um ato involuntário e levou outro à morte. Não é? Pode perder o controle do seu carro, subir numa calçada e matar alguém. Quem perdeu aquela pessoa vai se encher de ódio, de desejo de vingança. E você não saiu para matar ninguém. É um homicida involuntário. Aí eu vejo Deus maravilhoso. Deus faz a distribuição das heranças em Israel entre as 12 tribos e diz: selecione agora cidades de refúgio. Eu acho isso fantástico. Deus nunca... Quantos já pensaram nessa passagem? É raro, né, pensar nisso. Eu acho Deus fantástico. Uma cidade onde aquele que não quer morrer porque não saiu de casa para matar ninguém, ele se refugia. E era o sacerdote que tomava conta dele. Enquanto o sacerdote vivesse, ele estava protegido, para esperar um julgamento justo, e não uma sentença baseada na revolta, na ira, na vingança. Olha como é que Deus é justo. Foi Deus que mandou separar a cidade de refúgio para o homicida involuntário. Amém, queridos? Que às vezes acontece. E para aquele que é o vingador de sangue, não se tornar um homicida. Porque nessa vingança ele se torna errado. Deveria ter atenuante, dependendo da circunstância. Deus é absolutamente justo. Aprenderam?
Deixa Deus tratar, irmão. Às vezes, na nossa ira, nós vamos nos tornar mais injustos do que o próprio que cometeu o ato contra nós. A ira deve ter um tempo para ser contida. Agora eu quero mostrar a vocês, você já sabe que a ira deve ser contida. Agora eu quero mostrar a vocês que tem um tempo de carência para você ficar aí com raiva. Que coisa interessante esse texto. Salmos 4, verso 4. O mais legal é que você num cântico do Salmo. Salmos 4, verso 4. O Espírito Santo de Deus inspirou o salmista e ele nos instrui. Você sabia que a sua raivinha só tem um tempinho permitido por Deus? Você sabia que você não pode ficar irado dias e dias, semanas e semanas? Principalmente um filho de Deus que tem o Santo Espírito. Não pode. Salmo 4:4. O que está escrito aí, igreja? Irai-vos e não pequeis. O que diz aí? Eu acho maravilhoso isso aí, irmãos. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Vai botar seus pensamentos em ordem na cama. Consultai no travesseiro o coração e acalma essa tua ira. Olha bem, Deus não diz, você nunca vai se irar, porque isso é impossível, nós somos seres que temos sentimentos. Deus diz, irai-vos. É quase uma concessão, irmãos. Deus sabe que a gente não tem como segurar por muito tempo. Deus sabe que é impossível o homem não se irar, ele vai se irar. Então, Deus reconhece que nós podemos nos irar por um período. Amém? Quantos estão acompanhando o raciocínio bíblico aqui? A ira vem, a raiva vem, você fica igual uma chaleira bufando, agora vai soltando a pressão. Conta até 1000. Você tá bufando, tá igual a panela de pressão, prestes a explodir. Aí Deus fala, vai para a cama, dorme, pensa bem e sossega. Amém, queridos? Isso vai evitar tantos males. Isso vai evitar tantos problemas. Não é interessante? Deus diz, irai-vos. Pode se irar por um pouquinho. Mas quando chegar na hora da cama lá, a mãe nessa sua ira aí, vai baixando a bola, vai soltando os gases aí, para dissipar. Falei soltar gás, você pensou em outra coisa, né? Na minha metáfora, é uma panela de pressão, irmão. Quantos aprenderam? Então existe um período de ebulição dessa ira, e um período de você, se esvaziar dessa ira. Amém, povo santo? A mesma palavra, com outras expressões, está em Efésios, capítulo 4, verso 26. Estamos no finalzinho já. Não se ire. Todo homem seja pronto para ouvir. Vou até aproveitar o texto. Tardio para falar e tardio para se irar. Não se ire. A palavra já está acabando. Não fique com raiva do pregador. Mas meu pastor é muito chato. Vamos lá, estou salvando a sua vida, a minha e a sua. Efésios 4, 26. Eu creio que você vai lembrar disso na hora do infortúnio. Espere em Deus que você lembre. Vamos lá? 4, 26, o que diz? É parecido com o Salmo. Irai-vos e não pequeis. O que diz na continuação? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso para mim é uma janela de tempo. Amém? Independente de que momento do dia você se irou, essa sua raiva, essa sua ira, não pode passar para o dia seguinte. Não pode. Irai-vos, Deus até permite que a ebulição venha, é impossível, porque somos seres humanos, cheios de sentimento. Vai vir a raiva. Isso é impossível de não acontecer. Deus deixa que venha,
Mas agora você, com toda a consciência, como Caim foi aconselhado, contenha-se. Contenha-se. Aí você não peca. Amém? Todo mundo entendeu? Veio a raiva, veio o sentimento, a ebulição. Você agora, domínio próprio. Contenha-se. E aí você não peca. Se não tiver esse artifício de se conter, vai errar e vai colher o que errou. Violência, colherá mais violência, colherá vingança, colherá um monte de coisa errada. Quantos se entenderam? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não pode passar para o dia seguinte. Tem gente que fica irado vários dias da semana. É uma doença na alma isso, irmãos. A palavra é clara, não pode passar da noite. Não é claro, tanto no Salmo como aqui em Efésios? Resolve isso no seu interior. Se esvazia desse sentimento, peça graça, ora, busca. Não deixa virar o dia seguinte com raiva. Isso é bom um conselho para os casais também. Casal, de vez em quando, se magoa um ao outro. Não deixa virar para o dia seguinte. Volta ao normal. Amém, queridos? Para não parecer com Caim. Por último, queridos, abra sua Bíblia em Gálatas 5,19. Último texto. Gálatas 5,19. Nenhum cristão pode se estribar na sua natureza, né, como você nasceu, para se justificar. Nenhum. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, né, aquele crente Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, você vai ficar fora do reino. Se você nascer com uma têmpera mais forte, uma tendência a ser mais iracundo, colérico, sanguíneo, são classificações que os homens deram à psicologia, né? Se você tem essa tendência, tanto mais você tem que vigiar do que aquele que não tem essa tendência. Tem gente que é melancólica, que é mais tranquilinho, que é mais devagar, mais brando. Esse vai ter menos dificuldade. Mas quem já tem uma têmpera que se esparrama, que quase não tem pavio, que explode a qualquer momento, você tem muito que se policiar. Porque a tua ira não vai justificar, porque você é assim. Ah, eu sou assim, Deus me fez assim. Não. Tem que se conter. A palavra de Deus é clara, que ira não provém do Espírito Santo de Deus. Procura nos frutos do Espírito se tem ira. São 9 frutos, são 9 gomos, né? Fruto do Espírito: amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Procura nos 9, vê se tem o 10º, ira. Ira não provém do Espírito Santo de Deus. Ira é puramente humana. Ira é puramente carne. Ira é sentimento humano. E sentimento humano da carne, se der vazão, como já disse, dá muito ruim, vira crime, vira maldição e pode te tirar do reino. Gálatas 5,19 até o verso 20 e 21, vamos lá? Para a gente finalizar. Leia com o pastor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Essas 3 primeiras aí de ordem sexual. É interessante porque a maioria da queda dos cristãos é nessa área. A maioria esmagadora dos cristãos que caem na fé é pecado sexual. Adultério, fornicação, outras coisas mais. Por isso a lista começa com esses 3 aí. Depois, qual é depois da lascívia? Qual é o próximo pecado? Idolatria. Idolatria já não é tão comum para o cristão, mas também pode acontecer. O que mais? Feitiçaria, de igual forma, não é tão comum. E agora vem uma outra carreira de males que nós produzimos. Vamos lá? Inimizade, aí é comum. Ficar com raiva do outro é comum. Inimizade, o que mais, irmãos? Porfias, que são, né, brigas também. O
Que mais? Ciúmes, tudo sentimento. Iras, que mais? Discórdias, que mais? Dissensões, que mais? Facções. É homem contra homem, normalmente. Ser humano contra ser humano. Que mais? Verso 21. Invejas, bebedices, glutonarias são vícios. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que estas coisas praticam. Amém? Perceberam que a lista maior ali no meio ali, começa com 3 sobre pecados sexuais, depois fala de idolatria e feitiçaria, que são bem raros no meio do povo cristão, mas depois vem uma lista de sentimentos amargurados contra o seu semelhante. Vou repetir a lista dos sentimentos que a gente pode gerar contra o semelhante: inimizade, briga, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções e inveja. Isso tudo é sentimento no coração. Aí depois muda a modalidade e vem para os vícios, bebedice e glutonaria. Amém? Compreenderam? O miolo dessa descrição das obras da carne é tudo sentimento amargurado no coração contra o seu semelhante. Todos eles, a maioria deles. Entre eles, a ira. Então preste atenção, queridos, quem pratica tais coisas não herda o reino de Deus. Não importa quanta obra você faça na terra, se praticar essas coisas você está fora. A ira deve ser abandonada. Ouça o conselho de Deus para Caim: cumpre a você dominá-lo. Amém, povo santo? É tua responsabilidade segurar seu sentimento de ira. Todo mundo entendeu? Isso pode ser muito útil para a sua vida em breve. Pode levar um tempo, mas uma hora você vai se irar. Uma hora você vai ter raiva. Alguma coisa vai ativar esse sentimento. Você deve lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar que eu posso me conter. Amém? Fica de pé nessa hora, igreja. Como eu gostaria de ser um pregador convencional. Só falasse coisas bacanas para você, você vai ficar rico, irmão. Ó, prosperidade, irmão, benção. Mas sabe o que eu sou? Eu não sou um pregador convencional, eu sou pastor da alma de vocês. Sabe o que Jesus vai me cobrar? A alma de vocês. Então, para mim, não me interessa ser o pregador que agrade corações. Para mim, me interessa que vocês sejam curados, que vocês sejam salvos, sejam aperfeiçoados no seu caráter cristão. E não pensa que as palavras que eu trago aqui não servem para mim, porque primeiro é em mim. Eu costumo dizer para a Lenice que eu sou um falso calmo. Você olha para o pastor de vocês, aquele homem é uma bênção. Olha o pastor Damásio, olha, ele é uma bênção, é tão tranquilo, vive sorrindo. Tu não sabe de nada, inocente. Conhece a minha alma? Deus conhece. Eu sou um falso. Pergunta para minha esposa quem eu sou. Ela sabe. Você entrevista ela, ele pergunta quem eu sou, de verdade. Eu sou um homem, sabe como é que eu me julgo? Um homem controlado pelo Espírito Santo. Meus irmãos. Se eu deixasse freio para minha alma solto, freio solto, eu não ia ser tão bonzinho, pacífico como você me vê. O que você vê de bom em mim é Cristo. O que você não vê de mal em mim sou eu mesmo, disse um homem de Deus aí. O que você vê de bom é Cristo em mim. Mas o que eu sou de verdade você não vê. Porque o que é de Cristo domina sobre o que não é de Cristo, a minha carne. Pode se entender? Precisamos vencer nossos sentimentos do coração, irmão. Amém? Eu quero orar pela sua vida. O pastor de vocês intercede por cada um de vocês. Não pensa, jovens, que o nome de vocês não é citado diante de Deus, porque é citado. Todos vocês. E tudo que eu quero é que vocês sejam felizes.
e sejam bem-aventurados, amém? Mas tem que obedecer a palavra. Quero clamar pela vida de vocês, depois nós cantamos o cântico. Inclina a tua cabeça. O sentimento da ira é muito forte. O sentimento do nosso coração, dos mais difíceis de controlar, é a ira, a raiva. Raiva não combina com cristão. Raiva não combina. Cristãos são assemelhados a ovelhas. Ovelhas são extremamente dóceis, mansas. Nosso perfil como cristão não pode ser outro. Nós não somos ferozes. Nós somos mansos. Amém, povo santo? Vamos pedir a Deus graça. Vamos pedir a Deus que nos ajude no momento da raiva, no momento da ira, qualquer que seja a circunstância aflitiva que te conduza a essa revolta, uma frustração. Você sabia, por último, é tratamento para a alma mesmo que nós estamos fazendo, queridos. Você sabia que frustração leva a ira? Nem sempre violência dispara a nossa ira. Alguma coisa que você não conseguiu, que você queria. Simplesmente o fato de você não conseguir pode tirar. Você não sofreu afronta de ninguém, ninguém te fez mal nenhum, mas a tua angústia, porque queria alguma coisa que não conseguiu, vai te fazer ficar iracundo, brigando com todo mundo. Frustração também leva a ira. Então controle o seu ser em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Nós queremos te bendizer, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é o nosso manual de vida, Senhor. Nós que andamos na terra dos viventes, neste mundo em trevas, onde a violência, Senhor, está alastrada em todos os lugares. Não há lugar isento da violência. Não há lugar isento do ódio humano, do preconceito, da raiva. Nós vivemos sempre, Senhor, andando no mundo desconfiados do semelhante. Se alguém se aproxima, nunca sabemos a intenção. Vivemos assim, então, armados contra o nosso semelhante. E se ele nos fizer mal, aí que nós despejamos nossa ira. Deus tenha misericórdia de nós, teus servos, a quem nos chamou para sermos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Senhor, nos ajuda a espelharmos o fruto do Espírito, a termos a condição de nos contermos. Domínio próprio, longanimidade, capacidade de suportar, essa resiliência, para não aflorar os moveres da carne, as obras da carne. Senhor, livra meus irmãos. Há alguns que estão presos hoje, estão encarcerados, porque não conseguiram se conter. Meu Deus, tu não és culpado. Tu não fez esse irmão sem freio. É uma escolha, é uma decisão do coração. Em nome de Jesus, nos ajuda a suportarmos todas as coisas e a nos livrarmos, Senhor, desse sentimento iracundo da alma. Esse sentimento, Senhor, que pode nos fazer perecer, pode nos fazer ficarmos debaixo de maldição e talvez até longe da tua salvação. Te clamo em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que tu conhece cada coração aqui presente, cada alma, cada sentimento do coração está diante do Senhor. Os meus próprios sentimentos estão diante do Senhor. E nós queremos ser controlados pelo teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda. Ajuda cada homem aqui nessa casa. Os homens têm tendência maior à violência. Não é exclusivo dos homens, mas ajuda os teus servos a serem homens segundo o teu coração,
a serem homens capazes de se controlar acima de qualquer afronta que sofrerem. Em nome de Jesus, abençoa as mulheres dessa casa. Tenha misericórdia delas também, Senhor. Tanto mais as que já têm tendência a brigar, a ter porfia. Tenha misericórdia das tuas eleitas. Foram chamados para ser semelhante a Jesus, que quando sofria afronta, não devolvia afronta. Todos nós fomos chamados para ser semelhantes a Jesus. Ajuda os nossos jovens, com a mente ainda em formação, com os seus sentimentos aflorados muitas vezes. Ajuda-os a serem guiados pelo teu Espírito, e de igual forma honrar o Senhor com a sua atitude. Senhor, ajuda, Senhor, desde o mais tenra criança. Ajuda-nos, Senhor. Se existe um sentimento que pode nos fazer tropeçar, é a ira. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra o teu povo do mal interior. Ajuda-nos, Senhor, e seremos semelhantes a Jesus, e seremos abençoadores, e conseguiremos orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Palavras que saiam dos nossos lábios, Senhor, não sejam de maldição, mas sejam palavras abençoadoras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Forma em nós um caráter santo. Um caráter santo, meu Deus. Eu te peço nessa noite, a começar em mim, teu servo. Forma em mim um caráter semelhante ao do teu Filho Jesus. Abençoa os nossos corações. Abençoa as nossas mentes. Abençoa e faz aquietar a nossa alma. Aquieta as nossas almas. Faz-nos sair daqui com um semblante tranquilo, com um semblante manso, com pensamentos controlados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus falar contigo.